É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre os canalhas que estão utilizando o fundão eleitoral. Portanto, não usarei um centavo de dinheiro público para minha campanha, não ao fundo eleitoral. É com exemplo que a gente muda. Tem alguma coisa contra usar o fundão ou não? Tem, claro, é proibido. Não pode usar. Então quem for ligado ao MBL e usar o fundão... Tá fora. Tá fora do movimento. O escárnio que é o fundão eleitoral, cara. Fundão eleitoral. Calculando quanto vou usar do fundão eleitoral. Um monte de candidato, tá? Que vem aqui pagar de bonzinho, que eu sou a favor dos animaizinhos, eu salvo animal. Meu nome é Amanda Vettorazzo, sou empresária aqui na cidade de São Paulo e também defensora dos animais. Eu acabei de receber essa intimação do governo Lula, da Polícia Federal, com o endosso do ministro Lewandowski. E sabe qual é o meu crime? Falar que o Lula é ladrão. Isso é uma clara perseguição política. Caralho, peraí. Tá muito bom. Nitidamente uma perseguição política. Isso é uma clara perseguição política. Parabéns, petista. Diga-me com quem andas que eu te direi quem tu és. Exatamente, aqui na nossa casa, na nossa terra, um ditador. O Brasil não só estende tapete vermelho, como paga as contas também dessa ditadura. É do PCdoB, é do PSOL e tal. A gente quer derrubar o presidente da República, a gente vai precisar do voto e do apoio de cada um dos parlamentares de esquerda contra a militância bovina de Jair Bolsonaro. Eu não sabia se eu tava na Paulista ou se eu tava no meio do mato, né? Porque era tanto gado. Eu nem sou contra o aborto. Eu não sou contra o aborto, porque eu acho que a religião é importante. Algumas religiões, claro, que trazem prosperidade para as nações. Elas são importantes, mas a religião deve reger a vida de quem aceita se submeter à religião, e não de todos. Então a religião tem que estar afastada do Estado. E Jesus Cristo já separou. Jesus Cristo separou o Estado da religião. Sim, eu acho que a religião é importante, mas se eu quiser entrar na religião, se eu quiser... Então a religião não tem que mandar em quem não faz parte da religião. Então eu sou contra. Então o cara que fala, não, eu não, acho que não tem que ter aborto porque eu sou cristão. Pra mim esse argumento não vale. E eu nem sou contra o aborto. Eu sou a favor de alguns casos. Estupro. Caso de estupro você pode abortar. Caso de risco de vida à mãe. E, por exemplo, que eu saiba, então não sou da área, mas, por exemplo, hoje já tem exames genéticos que você pode ver se o feto ele vai ter alguns problemas sérios. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele tem um filho que tem, não sei se é um autismo ou tal, um negócio que ele não, essa criança não pode viver sozinha. Hoje ela é criança, ela tem quase 50 anos hoje. Viveu sempre, porque o que acontece? Esse cara trabalha e ele não pode deixar essa pessoa com a esposa dele, senão ele mata a esposa dele. Que o filho dele é muito grande, é muito forte, e ele tem surtos, então ele tem sempre que viver com gente cuidando, e em casa especial pra isso aí. Pô, imagina como foi a qualidade de vida dessa pessoa por causa disso. Então, por exemplo, você identificou no feto que ele vai ter essa doença, e eu prefiro não ter, eu acho que deveria ser justo. Você vê, faz um exame genético, até 8 semanas você pode fazer um exame genético, se tem uma dessas doenças, você pode... mas aí o cara nasceu lá, sei lá, o síndrome de Down. Você não quer que nasça. Olha quantas pessoas com síndrome de Down, por exemplo, que elas são tão bem, tão felizes. Sim, mas sempre de alguma forma é dependente. Aí você fala, mas essa vida não vai existir. Mas às vezes para essa vida existir, outras não irão existir. Porque imagina que eu quero ter 2 filhos. Aí vem esse, que ele vai me exigir todo esse tempo e esforço para cuidar dele, acaba com a vida do casal. Às vezes o casal se separa por causa disso. É ruim pro casal, é ruim pra criança. E aquelas outras 2 vidas que iriam existir, se tivesse feito... Eu vou chamar até de interrupção da gravidez, que eu acho que aborto é uma frase forte. Se tivesse feito a interrupção da gravidez, iam ter mais 2 pessoas no mundo, pessoas mais eficientes, e a família estaria mais feliz.
É cruel pensar assim, né? Mas eu concordo que é talvez uma coisa mais, pode chamar até de mais exata, mais utilitarista. Sim. Mas eu acho que quando você analisa só pela vida da criança, não tem outras vidas envolvidas com essa criança que eu não tenho que olhar para essas vidas? Eu não tenho que olhar, imagina uma criança que vai nascer igual o filho desse amigo meu, que não pode viver sozinho, inclusive não pode viver sozinho com a mãe, porque senão ele mata a mãe. E mata mesmo, que já machucou enfermeiro no hospital, enfermeiro grande. O cara já machucou, ele próprio se cegou. Ele é cego no olho que ele próprio se cegou. Caralho. Você entendeu? Então, eu acho que num caso como esse, não, eu prefiro interromper essa gravidez. Até, no máximo, chutando o pau da barca 12 semanas, eu seria a favor. Eu não tô falando que é o certo. Tô falando que é a minha opinião. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu não sou contra o aborto. Agora, você querer abortar uma criança... É 20 ou 22 semanas? 22. Pô, você... putz grilo. Aí, que nem... E da forma que querem abortar, porque né? Tem gente... Com a CL ali direto no coração, sem anestesia nenhuma. Tem gente que é psicopata, tá? E não são poucas pessoas que são psicopatas. Todo mundo hoje fala em PL da censura, em inquérito do fim do mundo, no judiciário atropelando a política, em perseguição à direita. Mas quase ninguém tem coragem de perguntar aquela perguntinha que dói. Quem foi que ligou essa máquina? Ou melhor, quem foi que apontou essa máquina para a direita, em primeiro lugar? A narrativa confortável é simples. A censura veio do sistema, da esquerda. E olha, até que veio. Mas ela não começou aí. Antes da toga, de inquérito e mandatos de busca e apreensão, teve dossiê, live, organograma colorido, listinhas e muita vaidade travestida de limpeza da direita. Há vídeos, prints, documentos oficiais de CPMI, entrevistas à imprensa e em todos eles aparecem os mesmos nomes, orbitando o mesmo núcleo. MBL, Luciano Ayan, Madeleine Laxo, Danilo Gentili e mais uma penca de figura. Ayan se orgulhava de montar dossiês contra a direita, fazia vídeos explicando a seita política, desenhava mecanismos das milícias, entregava tudo isso de bandeja para parlamentares, jornalistas e operadores da CPMI das fake news. Foi esse material que virou munição. Joyce Hasselman e Alexandre Frota levaram para a CPMI o organograma do Ayan. O general Santos Cruz apresentou a mesma estrutura como se fosse uma análise técnica. O documento 32 da CPI carrega, em preto e branco, os gráficos que nasceram nas redes desse grupo. E com base exatamente nesses depoimentos e documentos, o ministro inominável, que vocês bem conhecem, prorrogou o inquérito das fake news e mandou a Polícia Federal bater na porta de empresários, jornalistas e influenciadores da direita. Enquanto isso, nas redes, a mesma turma fazia piada com prisão de blogueiro, compartilhava a decisão judicial contra adversários como se fosse troféu e gargalhava ao lado de quem hoje posa de guardião da democracia. O MBL comemorava mandato de prisão. O Gentili brincava com a cadeia dos picaretas. A Madeleine ria em live com o presidente da CPMI, Panunzio, explicando que ali eles estavam ajudando na caça aos bolsonaristas. E mostrar como o MBL, a Ayan e os satélites, que na época posavam como lideranças liberais que tomariam a frente de um processo de renovação política, se revelaram os engenheiros da perseguição que hoje fingem combater. O Ayan, apesar de parecer, ele não era um comentarista solto na internet, não. Ele estava dentro da operação da turma do MBL, ou hoje em dia do Missão. Ele estava nas aulas do MBL, congressos do MBL, lives do MBL. Era parte da equipe, mesmo que eles hoje tentem fingir que não. Participava das reuniões, ensinava como desconstruir rivais, produzia listas, manuais, métodos, destruir reputações, manipular debates, criar rótulos. Eles atacavam quem crescia pela direita, usando o mesmo discurso que mais tarde seria institucionalizado pelo Estado. O Alan dos Santos ser preso é importante, só que ele ainda é o topo da pirâmide, tem muita gente ainda para cair. Porque você não vai derrubar só o Alan dos Santos sem derrubar o Olavo de Carvalho, que esse você encana. Ah, ele é velho, foda-se, velho criminoso. E faziam isso com gosto. A narrativa de radicalização organizada, mecanismo de seita e milícia digital não apareceu pronta do nada. Foi ensaiada ali, testada em vídeo, ajustada em lives
e repetida até virar senso comum. Cada ataque, cada live, cada exposição era mais um tijolo na construção de uma narrativa que, alguns meses depois, serviria como alicerce para justificar a CPI, investigações e medidas judiciais. A Ian não criou só intriga, criou uma linguagem inteira. O MBL pegou esse vocabulário e transformou em ferramenta política, repetiu em vídeos, empurrou para jornalistas, apresentou para parlamentares e consolidou, até virar um diagnóstico técnico. A narrativa que a CPI adotaria mais tarde já estava pronta, com categoria, hierarquia, dinâmica e até o mapa conceitual do suposto crime. Com isso, a perseguição não nasce só quando o Estado entra em cena. A CPMI das fake news não começou do zero. Quando Joyce Hasselman, Alexandre Frota e General Santos Cruz levaram suas provas para o Congresso, a narrativa já estava pronta, organizada e ilustrada. Era a mesma que vinha sendo construída há anos por Ian e repetida pelo MBL. De repente, o que antes parecia apenas intriga de internet virou material oficial de investigação. Slides, fluxogramas, listas e descrições de um suposto mecanismo de milícia digital aparecem nos documentos da CPI com a mesma estrutura usada nas aulas, vídeos e dossiês criadas pela turma. Joyce levou o organograma completo, com a tal da cadeia de comando da milícia digital. Frota reforçou os mesmos pontos, com a mesma estética e os mesmos alvos. Só foi possível porque o material entregue já chegava mastigado, pronto para ser usado como justificativa política. O material estava pronto, a narrativa estava pronta, os líderes, soldados e operadores já tinham sido definidos. Faltava apenas uma autoridade com o poder para transformar aquela construção. E esse momento chegou quando o Supremo assumiu a pauta. O inquérito das fake news, que começou tímido e sem contornos claros, ganhou musculatura exatamente no ponto em que recebeu as descrições, listas e acusações apresentadas na CPMI. O que aconteceu a seguir, todo mundo lembra. Foram buscas e apreensões, bloqueios de redes, quebras de sigilo, vigilância constante, criminalização de opinião e a sensação de que qualquer pessoa à direita podia cair na mira a qualquer momento. Muito antes da esquerda falar em regular redes, quem pediu aperto foi o próprio MBL. Foram eles que defenderam regras mais rígidas contra os chamados radicais, que falaram em supervisão das plataformas e em punição para as máquinas de fake news. Cada pedido desses funcionou como um selo liberal para a interferência do Estado. Depois que o MP apreendeu material pornográfico envolvendo menores de idade, depois dele ser acusado de ameaçar quem questionava o MBL, de lavar dinheiro, usar empresa de fachada e ocultar patrimônio, e mais, depois de mostrar ter íntimas ligações com o MBL, de repente virou quase um desconhecido para o movimento. O mesmo Ayan que dava aula, que aparecia em congressos, que dividia mesa, grupo, estratégia e até sociedade empresarial com gente do movimento, virou, do dia para a noite, um desconhecido. Conveniente, né? A narrativa do MBL foi imediata. Não temos ligação, não sabemos quem é, não representa o movimento. Só que todo o histórico dizia outra coisa. Vídeos, eventos, lives, organizações paralelas, bastidores, documentos, presença constante em momentos decisivos. A proximidade não era especulação, era registro público. A perseguição, o STF começou a botar pais e mães de família na cadeia por liberdade de expressão e por ir pra cima dos crimes que os ministros estavam cometendo. Toda essa perseguição começou no inquérito das fake news aberto de ofício e logo depois abriu-se a CPMI das fake news. E sabe quem é que fazia os relatórios que depois viraram até fundamentação das decisões de Alexandre de Moraes para poder prender as pessoas? O Luciano Ayan, que era um empresário lá do MBL, professor, que dava aula, que dava palestra, né, que usava os blogs para poder noticiar, que foi investigado por lavagem de dinheiro com as empresas fantasmas envolvendo propina em fraude licitatória. E inclusive nessa época, quando o STF estava botando pra fuder, prendendo todo mundo, impedindo que criticasse os ministros, sabe o que Kim Kataguiri estava fazendo? Ele tinha um grupo no WhatsApp que ele criou chamado Democráticos, que tava lá ele, Alexandre Frota, Joyce Hasselman, Molon, que foi deputado do PT a vida toda, Tabata Amaral do PSB, Marcelo Freixo do PSOL. E sabe pra que era esse grupo? Para combater ataques às instituições, para salvar o Estado Democrático de Direito, para combater as milícias digitais, combater a disseminação de ódio e fake news. Então o MBL estava nisso daí, ajudando o STF a criar a narrativa de golpe, a narrativa de milícia digital, a narrativa de fake news, que é crime inexistente, não existe no ordenamento jurídico. Primeiro que o Luciano Ayan nunca foi aliado do MBL, o cara é de esquerda, tá batendo no MBL aí, torto e à direita. Esse aqui é Luciano Ayan fazendo live com Renan Santos.
Luciano Ayan fazendo live com o Mamãe Falei. Luciano Ayan fazendo aula gratuita e pública pra MBL. O cara participava de palestra, o cara era do movimento, o cara movimentava blogs de notícia pra MBL. Como é que ele não era do MBL? Luciano Ayan esse, que fez live com o Ângelo Coronel, que era presidente da CPMI das fake news, pra fuder os bolsonaristas de apoiar o inquérito das fake news, que foi um inquérito que impedia as pessoas de falar a verdade sobre o que os ministros do STF vinham fazendo. O MBL apoiou isso, irmão. Você condenar um clesão da vida que não cometeu crime nenhum, jogar ele na cadeia sem julgamento, sem prova de nada, e o cara morrer na cadeia porque tinha problemas de saúde. É José Honorato, policial federal, que passou pela mesma situação, teve o seu salário bloqueado com tratamento de câncer, sem prova nenhuma de que ele cometeu crime, certo? E o cara não pôde nem custear o seu tratamento, morreu. Professorinha que foi condenada a 14 anos, 17 anos, idosas com bíblias. Isso é trucidar as pessoas. É você pegar o Alan dos Santos, fechar a empresa dele, botar o cara pra ficar sem ver a família porque ele teve que se exilar. E se ele tivesse feito alguma coisa de errado, o próprio Estados Unidos teria extraditado ele, porque ele tava no governo Biden quando ele foi pra lá. O governo Biden é de esquerda e os Estados Unidos negou a extradição dele. Agora você fala que o bolsonarismo ajudou o PT a voltar ao poder, mas quando o bolsonarismo tava tentando implementar reformas, o MBL tava fazendo o quê? Tava subindo em palanque junto com Orlando Silva, fazendo manifestação, que é do Partido Comunista, que foi ministro de Lula. Kim Kataguiri tava indo pro Congresso Nacional se juntar com Gleisi Hoffmann, Talíria Petroni, Jandira Fergali e toda a renca, meu irmão, do PT, PSOL e PCdoB pra pedir impeachment de Bolsonaro. Então como é que Bolsonaro que trouxe o PT de volta, se era o MBL que tava se juntando com o PT pra derrubar Bolsonaro? Você acha bonito bater palma, botar coraçãozinho pra Alexandre de Moraes, produzir relatórios pra perseguir pessoas por liberdade de expressão? A minha postagem, cara. O que estão ensinando para os jovens do MBL? Eu não ia querer que meu filho acompanhasse esses caras. Abre aspas. Gays, lésbicas, queers e crianças. Coluna Valete, do Movimento Brasil Livre, por Antônio Vargas. Gays, lésbicas, queers e crianças. 4 pilares da família heterossexual. O texto, resumidamente, diz como que homossexuais são, vamos falar assim, o pilar, o centro de uma família. Nesse sentido, sabe? Bem zoado mesmo o texto. Mas enfim, eu não ia querer que meu filho acompanhasse o MBL, né? A revista Valete, né? Pra quem não sabe, é do MBL. Só que vai além, né? Você pesquisando pelo autor, que é o Antônio, você entra no perfil do cara, né? Ele se autoproclama filósofo, colunista da revista Valete, revista do MBL, e também dono dessa página chamada Revista Puto. Só que tem várias coisas assim que são totalmente questionáveis. Em várias postagens dele, ele trata Jesus como um gay. Tem várias postagens bem pornográficas, homossexual. Várias. Essa aqui é das páginas dele, Revista Puto. Aqui são algumas pessoas que seguem o cara, né? E ele segue de volta, ele segue também. O nível aqui pra você ver, né? Olha o perfil do cara, né? O maior depósito de porra de São Paulo. Diz MBL. A galera que vai lutar contra a cultura woke e tudo mais, né? Essas que são pessoas que ele segue também, né? Dá pra ver aí o nível. Mais postagens aqui, bem sobre fenomenologia. Irmãos, uma história do PCC. Livro fantástico, terminei hoje, queria ter lido quando organizei minha conferência e escrevi meu artigo. Aí tem várias postagens deles, assim, bem estranha. Muito estranhas, pra falar a verdade. Muito estranhas, pra falar a verdade. Essa aqui também, infelizmente, o cara postou só, infelizmente não cabe na minha casa. Aí o cara posta o seguinte, pergunta... talvez tenha um tamanho pequeno, no qual você guarda um membro em cada gaveta em vez do corpo inteiro. Não sei, foi pra rir isso aqui? Sexo gay é bom, sexo além da lei.
Nossa senhora. É só isso. No canal do YouTube do cara, é só isso. O cara tem uma playlist chamada Sexo Gay é Bom. E, enfim. Eu cheguei a ver o início desse vídeo aqui, não aguentei 20 segundos, bizarro. Tá aí. Logo depois, o que ele faz? Eu postei, né? E tipo assim, eu só postei, né? Eu postei, ó, aqui, depois eu postei, ó, além de escrever para o MBL, ele é dono da página. Ele apagou a página. Olha lá, essa conta não existe. Ele simplesmente apagou a página de pornografia gay que ele tinha. Por quê? Porque a galera pegou... eu até repostei aqui também, esse tipo de postagem aqui, ó, que ele fazia. Retratando Jesus Cristo como homossexual. Várias. Olha os caras aqui. É um negócio lamentável, né? Se alguém me falasse que era do PSOL, se eu não conhecesse, eu ia acreditar. Falar assim, mano, olha os caras do PSOL aqui. Eu ia falar, tá. Por quê? Olha aqui, mano, a lata dos caras. Todo estereótipozinho de esquerdista, pissolista, enfim. Tem um cara que falou no meu Twitter, mas o MBL não votou a favor dessa lei do feminismo lá. Não votou porque não tem nenhum senador. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Vamos lá, MBL fazendo junho de 2020, o auge do wokeismo. O auge. Inclusive foi o mês que eu fui cancelado. Junho de 2020. Foi o mês que eu fui cancelado por homofobia, nazismo, a porra toda, né? Todo o conjunto da obra, né? O MBL tá lá pagando seu pedágio woke. Se a pessoa compartilhou de boa fé, se a pessoa não sabia, e quem precisa provar que ela sabia? O Ministério Público, interceptando telefone, pegando mensagem de e-mail, pegando transferência bancária. Aí sim o cara pode ser punido por isso. Caralho! O cara tá querendo autorizar o Estado a invadir sua conta bancária, seus telefonemas, suas mensagens, seus e-mails, pra descobrir se o que você compartilhou você sabia ou não. Vamos lá, 8 de janeiro de 2023. O que eles estavam postando? Os caras destruíram o plenário do STF. É muito mais grave que a invasão do Capitólio. É um golpe. Eles têm essa narrativa igualzinha do PT, do STF, iguaizinhos. Guto Zacarias, estamos presenciando um golpe em curso com a maioria dos seus mandantes fora do país. Golpistas, terroristas e covardes. Então, essa galera que tá pegando 20 anos de cadeia, porque se manifestou... Então, por exemplo, pra quem não sabe, o Kim Kataguiri, o Gilmar Mendes foi professor do Kim Kataguiri. Pra quem não sabe, né? Em evento do MBL, Gilmar Mendes é ovacionado. Logo depois... Na verdade, eu não sei se isso foi depois ou antes, mas de qualquer fato, eles sempre tiveram uma proximidade. Proximidade, não tô falando que o cara é de esquema, mas assim, existe um carinho. MBL e vem pra rua fora dos protestos contra Gilmar Mendes. Isso aqui. Atenção, apresentei uma notícia crime ao Ministério Público Federal pedindo investigação do secretário nacional de Justiça, Vicente Santini, por
tentar retardar o processo de extradição do Alan dos Santos, apoiando todo o autoritarismo do Alexandre de Moraes. Que sair a vacina para corona, vou pra fila tomar. O Instituto Butantan é seríssimo e tem acompanhado e participado de cada etapa rigoroso do processo de teste de Coronavac. Tem de ser obrigatório. Eu não vou nem citar o Kim Kataguiri junto com o José Guimarães, do PT, sabe o que é isso aqui? É o moleque, o cara que tava com os dólares na cueca, meu parceiro. Com toda a turminha do PT, do PCdoB, do PSOL, toda a desgraça do país. O pessoal lá do Brasileirinhos, eles tiveram, por conta da perseguição, eles tiveram que mudar os memes deles. Você tá com eles aí na tela? Mudar? Ah, é? Não, tem meme novo. Deixa eu ver. Lá vem palhaçada, velho. Mudou, não, meme sério. É que eles eram provocativos, né? Tinha essa coisa de... Sim. Deixa Caralho, peraí. Ele tá doendo, tá muito bom, não tá aqui, velho. Cara, vocês lembram? Olha esse meme! Cara, vocês lembram? Agora, que companhia você arrumou pra você, do Salles, viu? Responde alguns crimes na justiça. Mas enfim... A gente vai entrar num debate perigoso. Vamos, vai.